Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando com a nossa matriz de Direito Administrativo, vendo agora o que? Vendo a conceituação de agente público. Mas Ricardo, já agente público? Sim, já meu aluno e minha aluna. Estou preparando vocês com todo carinho para poder introduzir a Lei 8.112 com todo cuidado, todo carinho e todo respeito na cabecinha de vocês. Ok? E para chegarmos nessa tão importante lei, Lei 8.112 de 21 de dezembro, se eu não me engano, 1990, eu sei que é dezembro de 1990, 21 eu chutei, mas ali é 8.112 de 1990, primeiro temos que saber a conceituação de agente público e não só isso, algumas disposições constitucionais e doutrinárias, ok? Porque lá na Constituição Federal, do seu artigo 37 a 41, temos ali disposto as regras, as disposições constitucionais da administração pública como um todo. Então, qual é a base constitucional para o direito administrativo? Eu diria que a parte mais importante é do artigo 37 ao 41. Vai ler a Constituição, vai ler a lei seca, ok? Que é onde vai ter disposições sobre a administração pública, servidores públicos, agentes públicos de si. Beleza? Fora isso, temos situações doutrinárias, certo? Que vão classificar os agentes públicos de acordo com a doutrina. Lembrando sempre que o direito administrativo ele não está inteiramente tipificado numa lei, não está unificado. São várias leis, emaranhados de leis, costurados por doutrina, jurisprudência, costumes e etc, etc, etc. Beleza? Então, vamos embora. Primeiramente, falando sobre agente público. Conceituação básica, meu aluno. Agente público pode ser qualquer pessoa que atue em nome do Estado, ainda que em regime transitório e mesmo que sem remuneração. Ok? Por exemplo, quando você vai ser mesário, mas eu ganho R$25 lá para comer um lanchinho, 15 conto, beleza, que é uma ajuda de custo. Mas quando você vai ser mesário, mesmo que você não ganhasse remuneração, você seria um agente público transitório naquele momento. Quando você vai ser um júri, né, lá no tribunal do júri, que você vai ser chamado para ser júri, nunca fui júri, até seria interessante ser, você também vai estar sendo um agente público ali naquele momento, ok? Então, mesmo que você esteja em caráter transitório e sem remuneração, você terá a honra de falar: sou um agente público, trabalho para o meu Estado soberano, meu grande Brasil, meu grande município, meu grande Estado, meu grande Distrito Federal. Show de bola? Então, vamos lá. Então, essa aqui vai ser a conceituação de agente público em sentido amplo. Beleza? Agora, vamos ver então a classificação dos agentes, que é algo frequentemente cobrado em prova. Primeiramente, vamos falar dos agentes políticos. Só lembrando, meu aluno e minha aluna, que essa aqui é uma aula bem detalhadinha, tá? Então, a grande parte dos detalhes estão aí no material que você tá na mão, beleza? Então, sempre é um olho no gato e olho no peixe. Olha a aula, ouve minha voz e olha o material, beleza? E sempre o quê? Faz questão. Vamos lá então. Classificação dos agentes. Primeiramente, agentes políticos. O que são os agentes políticos? São a alta cúpula do governo, tá? Os altos da administração pública, perdão. A alta cúpula da administração pública. Quem vai poder formar vontade política? Falando em administração pública, vai poder formar agenda, que vai poder imprimir a sua vontade, que vai poder, de uma certa maneira, escolher a sua forma de atuação, claro que dentro dos limites da lei, ok? Então, perceba que, por exemplo, se você é um analista do INSS, nem estou falando técnico, hein? Estou falando analista, você está lá em cima, serviço social, médico do trabalho e tal. Você pode escolher os ditames, as maneiras que o processo vai andar? Não. Você vai ter uma agenda, vão te falar assim, você tem que fazer 60 vistorias de exame médico por mês, sei lá.
e você vai ter que fazer essas vistorias. Você não pode definir por si só quantas vistorias têm que ser feitas, de que maneira, em que cidades, não. Você vai ter ali uma agenda, porque você é um mero operador, você não forma agenda, você não forma vontade política, ok? E quem é então que vai formar essa vontade política, que vai ter essa vontade, certo? Basicamente, temos aqui exemplos, no material de vocês tem mais exemplo aí legalzinho, mas vamos lá. Chefes do executivo, quais são os chefes dos executivos, Ricardo? Presidente da República, na esfera federal, governadores, na esfera do Distrito Federal e dos estados, e prefeitos nos municípios, ok? Representantes legislativos, que são quem? Deputado federal, deputado estadual e senador. E hoje, como o Tiririca falou, você sabe o que o deputado federal faz, ok? Ele faz o quê? Legisla na esfera federal, na esfera estadual ou na vereança, nos vereadores, lá onde eu atuo dia a dia, na Câmara de Vereadores de Londrina, o que a gente mais vê lá é vereador fazendo lei, ok? E ministros, secretários de Estado. Lembrando que quando você fala de ministros de Estado, você está falando na esfera federal. Então você vai ter ministro da Economia, Paulo Guedes, blá blá blá. E quando você fala de secretários, pode ser tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Beleza? Tranquilo. Falamos dos agentes políticos, vamos lidar agora com os agentes administrativos, que estes aqui precisam de um pouquinho mais de cuidado porque eles têm subclassificações. Vamos lá. Os agentes administrativos possuem uma relação profissional e remunerada, ok? Então eles são justamente os agentes em colaboração com o Estado com essa relação profissional. Estão submetidos a uma hierarquia funcional e a um regime jurídico. Ou seja, ou o regime jurídico único, que é 8.112 da União, ou as leis orgânicas, né, os regimes jurídicos dos servidores civis de cada estado, de cada município, etc, etc, etc. Beleza? E esses agentes administrativos são basicamente divididos em 3 espécies. Quais são essas espécies? O que vocês todos serão em breve? Servidores estatutários, servidores públicos. O que são servidores públicos? São aquela galera que tem um regime estatutário, que é regido pelo Estado, beleza? Que são efetivos. O que é efetivo? Qual é a diferença de efetivo para comissionado? Efetivo tá estudando, ralando, se fudendo aqui para um concurso. Então, efetivo é aquele cidadão que entra por concurso público. E comissionado, ele vai entrar para a situação de direção, chefia e assessoramento. Eles são de livre nomeação e exoneração. Eles podem ser ou pessoas técnicas, tá? Ou também, acontece em muitos casos, não tem como te dizer que não, amigos de pessoas que têm mais poder. Então, por exemplo, um vereador pode ter esse número de comissionados e ele vai botar o comissionado da maneira que ele quiser. Ele tem essa liberdade, essa discricionariedade para comissionar até determinado tipo de número de pessoas, ok? Então, os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração. Boto a hora que eu quero, demito a hora que eu quero. Enquanto os cargos efetivos necessitam de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Lembrando que tanto efetivos como comissionados são servidores públicos estatutários. Show? Beleza. Empregados públicos, qual é a grande diferença de empregado público para servidor público? A diferença, meu aluno e minha aluna, é que o empregado público é regido pela mesma lei que você que trabalha no shopping, trabalha no banco, trabalha numa empresa privada, é regido pela Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT. Ah, Ricardo, então quer dizer que eu posso passar no concurso e ser demitido? Sim, se você for empregado público. E quais são esses casos? Olha só, empresa pública e sociedade de economia mista vão te contratar no regime CLT. Então, Ricardo, se eu trabalho na Petrobras, que é a sociedade de economia mista, posso ser demitido? Sim. Banco do Brasil, que é a sociedade de economia mista, posso ser demitido? Sim. Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, posso ser demitido? Sim. Então, qual é a vantagem dessas rapazes aqui, se pode ser demitido? Algumas, né? Vamos falar em um momento oportuno, mas essa galera aqui tem FGTS, participação de lucros e resultados, seguro-desemprego,
via de regra, tem mais vantagens de ticket de alimentação, coisas do tipo, que aí são outras coisas, tá? Mas situação com FGTS, seguro-desemprego, participação de lucro e resultados, elas são próprias aos empregados públicos. Então, enquanto servidores públicos, você vai ter de autarquias, fundações, como por exemplo, eu sou do INSS, sou dos ministérios, da administração direta, etc e tal, os empregados públicos vão ser Petrobras, Banco do Brasil, Liquigás, BR Distribuidora, Correios, Caixa Econômica Federal, tá? E por aí sucessivamente, beleza? Tem que fazer concurso? Tem que fazer concurso. Mas, uma vez fazendo concurso, você vai ser regido pela CLT, ok? Seu regime previdenciário é diferente, você aqui pelo regime geral de previdência social, enquanto pelo outro estatutário, você pelo regime próprio de previdência social, que é o RPPS e o RGPS, ok? Vamos chegar lá. E servidores temporários, que como o próprio nome já diz, né, meu aluno, ele vai ser por tempo determinado e para uma função específica, ok? Importante saber que temporário, empregado e servidor são espécies de agente administrativo. E mais importante ainda é você pôr na sua cabecinha a diferença básica e elementar entre empregados públicos e servidores públicos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos continuar. Agentes honoríficos. Quem são esses agentes honoríficos? Os agentes honoríficos são aqueles agentes que estão em regime transitório e o nome honorífico vem da honra de desempenhar essa função cívica. Ou seja, veja que é uma maneira transitória que vem da honra de desempenhar essa função. Exemplos: membros de conselhos tutelares, mesários. Já foi mesário? Eu já fui mesário. Jurado, nunca fui. Eu falo, rapaz, eu já fui mesário, eu já fui empregado público no sistema Petrobras, na Liquigás, eu já sou hoje servidor estatutário, eu já fui trabalhador privado, quando trabalhei no Banco Santander, trabalhei na Teledata e um monte de canto. Então eu já passei por tudo nessa vida, já dei o ar da minha graça em cada regime jurídico. Então até agora tá tudo tranquilo. Sou empregado privado aqui também, né? Então, mesário, jurado são agentes honoríficos. Continuando, já falamos do que até agora? Dos agentes políticos, agentes administrativos e agentes honoríficos. Vamos falar de mais um tipo aqui, mais uma classificação de agentes públicos, que são os agentes delegados, tá? E quem são esses agentes delegados? São aqueles agentes que vão atuar em colaboração com o Estado. Eles vão executar uma atividade administrativa por sua conta em risco. Por exemplo, concessionários e permissionários. Mas o que é isso, Ricardo? Vamos chegar lá. Mas podemos colocar aí aquela estrada pedagiada, é por regime de concessão, lembra disso? Então essas situações que vão trabalhar em colaboração com o Estado por conta e risco do Estado, que vão ser esses concessionários e permissionários. Beleza? De Creuza? Então, maravilhoso. E para finalizar a classificação, temos os agentes credenciados. Os agentes credenciados nada mais são do que aqueles agentes que vão ser nomeados ali. Nomeados não é o termo certo de falar, né? Que nomeado é um ato de provimento originário. Que eles vão ser ali escolhidos para representar o Brasil, ou representar uma entidade, ou representar um órgão, representar o Estado em determinados eventos, tá? Então eles vão representar em determinado evento, ato ou atividade. Então eles vão receber uma credencial. Por isso que são agentes credenciados. Então são essas classificações de agentes públicos, meu aluno e minha aluna. São os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos, os agentes delegados e os agentes credenciados. Ok? Beleza? Show de bola? Vamos que vamos. Continuando aqui o nosso assunto, vamos falar de uma situação aqui que são os agentes de fato, tá? Esses agentes de fato aqui vão estar atuando em regime excepcional, eles não são regra, certo? Eles vão acontecer em situações excepcionais. E dos agentes de fato, tem-se que lembrar de dois especificamente, tá? Que são os agentes de fato, que são os agentes putativos e os agentes necessários. Qual é a diferença, meu aluno e minha aluna? Eu tô lá na rua
E eu, desde criança, eu quis ser bombeiro. Meu sonho era ser bombeiro. Quando me perguntavam o que é que você quer ser quando crescer, Ricardo, eu falava, eu quero ser bombeiro, quero ser salva-vidas, quero ser aquele cara que tá correndo assim na praia e até Débora Seco fica olhando e botando a havaiana, tirando a havaiana, aquele negócio todo. Eu queria ser bombeiro. Então o que que eu resolvo fazer? Eu resolvo um belo dia alugar uma fantasia de bombeiro, não uma fantasia que você tá pensando, uma fantasia de bombeiro de verdade, botar essa fantasia de bombeiro e sair na rua como se fosse um vigilante, como se fosse o Homem-Aranha, defendendo a população e salvando incêndio. Então tem lá um incêndio, eu pego e entro e vou lá e salvo todo mundo e o pessoal fala, nossa, você é bombeiro? Você fala, sou bombeiro. Legal. Isso é um caso. No outro caso, eu sou um transeunte, estou andando na rua aqui, de boa, tranquilo, vivendo minha vida, quando eu vejo um acidente, bate dois carros, pá, não sei o que, todo mundo, o carro começa a pegar fogo, eu falo, meu Deus, caramba, eu vou lá, entro no carro, arranco a pessoa, tento ali imobilizar até chegar o primeiro socorro, não sei o que. Isso é uma situação. Na primeira, eu sou um agente putativo. Eu agi com a presunção de legitimidade. Eu cumpri uma função pública sem o efetivo ingresso por concurso público, por exemplo. Eu cumpri uma função pública como se servidor público eu fosse, como se agente público eu fosse, mas eu não era servidor público, eu não era agente público. Olha que coisa, servidor não, agente, né, que posso também ser como empregado público. Então eu não era agente público, olha que coisa perigosa, ok? Então é você, imagina, quem já viu o filme Prenda-me se for capaz? É exatamente isso, você consegue burlar lá, vira juiz e começa a deixar tudo lá, se fosse possível, né, na época devia ser. Você começa a julgar tudo e acabou-se. Ou seja, como eu sempre lembrei disso, pô, o cara entrou no concurso fazendo tudo que o servidor faz, que o agente público faz sem concurso, porra. Então ele é um filho da putativo. Ok? Então o agente putativo vai ser esse cara. Já o outro caso vai ser um agente necessário. Ou seja, deu aquela merda ali, é excepcional, é transitória naquela hora, a galera tá ali ajudando, é um agente necessário. Tivemos o desastre de Brumadinho, Mariana, lá atrás. Tivemos o desastre de Brumadinho, da barragem lá de Brumadinho, o tanto de gente que ajudou, até os cachorros de rua ajudou, certo? Então, assim, esses são os agentes necessários, ok? Diferente se um cara botasse uma roupa de resgate, pegasse uma ambulância com a roupa dessa música e dirigindo. Aí é loucura, aí o cara é um filho da putativo, beleza? Nos agentes putativos, você tem uma situação chamada teoria da aparência, que é o quê? Que os atos exarados, emanados pelos agentes putativos em relação a terceiros de boa fé, vão ser mantidos. Ou seja, fiz um ato como agente putativo e o cara lá não tem nada a ver. O cara acha que eu sou servidor público. Ele pegou lá minha procuração, sei lá que ato eu fiz, foi pra casa de boa. Aí fala, ó, meu amigo, você tá errado, o cara não é servidor público? Não. Então você vai proteger os terceiros de boa fé pela teoria da aparência. Como é um vício de competência, e vamos ver isso em ato administrativo, como é um vício de competência, ou seja, o servidor, por não ser um agente de verdade, né, é um agente filho da putativo, ele não tinha competência para zerar aquele ato. Competência pode ser convalidada. Então, nesse caso, pela teoria da competência, os atos serão convalidados para proteger os terceiros de boa fé. Se o cidadão sabia que o outro lá estava fazendo sacanagem e foi lá se beneficiar, não pode. Beleza? Enquanto agente necessário, como já foi falado, é uma relação de emergência, né? É uma situação de emergência e uma relação de colaboração. Tranks? Continuamos. Aqui, meu aluno e minha aluna, acabou-se a parte de classificação de agentes públicos. Vamos entrar agora na parte de disposições constitucionais. Essa parte de disposição constitucional, ela via de regra, ela acaba sendo vista também na própria Lei 8.112 em muitos aspectos. Por quê? Porque a Constituição é a carta magna, ok? Então muitas coisas que estão aqui vão ser refletidas, vão ser regulamentadas, né? Na Lei 8.112 ou em outras leis. Mas é muito importante que você tenha essa visão. E mais uma vez, te lembrando, vai ser do artigo 37 ao 41 de nossa Constituição Federal de 88. Ok? Então vai lá, bota lá CF 1988 no Google, pá, não sei o que, vai estar lá Planalto, clica, vai lá nesse artigo aí e começa a ler. Show? Beleza. Primeiro, a administração pública segue os princípios da administração pública. Que princípios são esses?
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP, beleza? Tranquilo. Os cargos públicos, eles são devidos a brasileiros natos ou naturalizados, certo? Natos ou naturalizados. E o que é brasileiro nato ou naturalizado? Aí você vai ver no Constitucional, meu amigo. Aqui também é uma coisa, outra coisa. E aos estrangeiros na forma da lei. Os estrangeiros, eles vão poder atuar em universidades, tá? Como professores, pesquisadores e técnicos, ok? Então eles vão poder atuar dessa maneira. Mas é importante saber que os cargos públicos, eles são devidos a estrangeiros na forma da lei. Ou seja, nesse caso aí básico de professores, pesquisadores e técnicos em universidades. Show? Continuando aqui, também vai ser falado lá na Constituição. Lembrando que está todo o detalhezinho aí no material e é importante que você também vá para a lei seca, que eu não vou simplesmente copiar a lei seca que está na Constituição e colar no material. Então tudo se complementa. O concurso público, que é a maneira de você entrar, ele vai ser, constitucionalmente falando, de provas ou provas e títulos. Nessa prova aqui pode estar a prova objetiva, discursiva, prova oral. E prova de título se você tem uma pós, um mestrado, etc. Então o concurso ele pode apenas cobrar provas ou apenas cobrar provas e títulos. Apenas não, né? Ou cobrar provas e títulos, ok? O prazo do concurso, constitucionalmente falando, é de 2 anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual prazo, ou seja, mais 2 anos. Então não pode existir um concurso com prazo de 3 anos mais 3, tá? O prazo inicial do concurso sempre vai ser no máximo até 2 anos. E depois ele pode ser prorrogado por igual período. Pode ter um concurso, então, com 1 ano mais 1 ano? Pode. 6 meses mais 6 meses? Pode. Mas, em tese, os mais comuns é 1 ano mais 1 ano ou 2 anos mais 2 anos. Beleza? Tranquilo. Continuando. As funções, aqui tem uma coisa, meu aluno e minha aluna, que você tem que lembrar pro resto da sua vida, não pode esquecer, não me esquece um negócio desse, pelo amor de Deus, que é o seguinte, a diferença entre função de comissão e função de confiança, né, que na realidade são cargos em comissão e função de confiança. Bota isso na cabeça, pelo amor de Deus. Olha só, cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, certo? Já foi visto. E eles podem ser providos, eles podem ser ocupados, tanto por servidores efetivos como por não efetivos. Por exemplo, passei no concurso do INSS, surgiu um cargo de comissão para eu ser diretor regional. Sou servidor efetivo, posso ir nesse cargo? Posso. Sou um cara lá que tô de boa, conheço o prefeito gosta de mim, que conhece o presidente da autarquia, que não sei o quê, e me bota para ser diretor da porra toda. Posso? Posso. Então, o cargo em comissão, ele vai ser tanto para servidor efetivo, como para servidor, como para não efetivo, como para particular, certo? Já a função de confiança, meu aluno e minha aluna, a função de confiança é apenas para efetivo, tá? Então, pode uma pessoa comum, um cidadão que não é um servidor público, não é um servidor efetivo, né, que é estatutário, efetivo, bonitinho, pode ele, por um acaso, ter uma função de confiança? Não. Apenas pode quem é servidor efetivo. Agora, pode um particular, uma pessoa que não é servidora, cargo comissão? Pode. Pode um servidor efetivo, cargo comissão? Pode. Ok? Lembrando que ambos os casos são para casos de direção, chefia e assessoramento. O famoso DAS, direção e assessoramento superiores, né? Que é o nível máximo, DAS. Né? Você vai ver muitas dessas palavras aí. Direito de greve, por que eu coloquei aqui? Porque é o seguinte, o direito de greve do servidor público é algo muito complexo. Por quê? Porque a lei ainda não foi editada. Não existe lei que regulamente a greve do serviço público. Olha que coisa legal, que coisa bacana, mas não vive fazendo greve? Vive. Olha que coisa errada. Vive, às vezes sim, às vezes não, apenas quando convém, apenas quando convém. Servidor público só faz greve quando tem que fazer, ok? Então o que acontece? O direito de greve, não existe lei que regulamente a greve no serviço público. Ou seja, o servidor público usa o direito de greve, a legislação de greve privada de maneira subsidiária. Então, enquanto não é editada essa lei, se usa aí a lei privada normal. Show? Tranquilo.
Isso aqui é muito interessante, mas está na Constituição, a gente tem que falar. Constitucionalmente falando, os vencimentos do Executivo, ou seja, do Poder Executivo, serão maiores que do Judiciário Legislativo. Mas, Ricardo, juiz não ganha um monte, ganha, mas está na Constituição, tá? Os vencimentos, a gente vai ver a diferença entre vencimento, remuneração e subsídio no momento oportuno. Mas os vencimentos do Executivo têm que ser maiores que do Judiciário e do Legislativo. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho aqui do teto da remuneração, que é o limite de onde você pode chegar. Se você pode ganhar um monte de dinheiro, não, existe um teto constitucional. E qual é esse teto? De maneira resumida, seguinte, na esfera federal, por exemplo, sou técnico do INSS, sou de uma autarquia federal, ganhei um monte de gratificação, fui um monte de curso, fui um monte na carreira, posso ganhar 100 mil reais? Pode ter lá no seu salário 100 mil reais. Só que o que vai entrar para você, bruto, sem contar os descontos, o teto são dos ministros do STF, ok? Então, você pode entrar no portal da transparência e ver um servidor com salário de 80 mil. E depois vai ter um negócio chamado assim, redutor constitucional, que é o quê? Que é uma diminuição da remuneração desse cidadão para levar esse dinheiro até o teto, essa remuneração até o teto. E a partir do teto que vai vir previdência, imposto de renda e tudo mais. Então, se não é raro você ver um cara na esfera federal com um salário de 80 mil e ganhando um líquido 23, ok? Por quê? Porque existe o teto constitucional. Sempre lembrando que o teto constitucional, lembrando não, que não foi falado ainda, vai ser falado mais ainda, não inclui verbas indenizatórias. E o que é verba indenizatórias? Vamos chegar lá. Na esfera municipal, temos o prefeito como teto, o salário do prefeito. No município de Londrina, o teto é o salário do prefeito de Londrina. No município de Maringá, o teto de Maringá. No de Cascavel, o teto do prefeito de Cascavel, que são diferentes, ok? Ah, e se eu trabalho no INSS em Maringá? Não, o INSS é federal. Agora, se eu trabalho num órgão municipal de Maringá, eu obedeço o teto do prefeito, ok? E dos estados, você tem aí outras situações, que é o seguinte: nos estados, se você está no poder executivo, o teto é do governador. Se você está no poder legislativo, Assembleia Legislativas, por exemplo, o teto é dos deputados. E se você está no poder judiciário, TJ, por exemplo, o teto é do desembargador. E nesse caso, ele vai ser limitado a 90,25% do teto dos ministros do STF. Ok? Então essa visão aqui de teto é muito importante que você tenha, que você lembre disso para levar para sua prova. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a acumulação. É a acumulação de cargos de maneira bem rápida. Em regra, meu aluno e minha aluna, a acumulação é vedada. Em regra. Existe exceção? Sim. Como condição da exceção, antes de tudo, o horário deve ser compatível e a soma das duas remunerações deve respeitar o teto constitucional. Eu não posso ganhar 30 mil aqui, 40 mil aqui e ganhar 70 juntando tudo, porque passa o limite do teto do STF, que atualmente é 39 mil. Isso na esfera federal, ok? Em torno de 39 mil. Ou seja, meu aluno e minha aluna, tem que respeitar o teto e ter compatibilidade. E quais são essas possibilidades de acumulação? Vamos lá. Rápido, sem problemas, rápido e simples, né? Sem problemas de memorização. Primeiro, 2 cargos de professor. Lembrando que isso aqui é público. Eu, por exemplo, eu sou servidor público e estou dando aula. Isso é acumulação? Não. Por quê? São 2 cargos públicos. Aqui é acumulação de cargo público, certo? 2 de professor, pode. 1 de professor e 1 de técnico ou científico. Pode. E 2 cargos de profissional da saúde. Isso aqui é importante porque muitas leis municipais trazem cargos de médico, ok? Aqui na Lei 8.112, perdão, na Constituição Federal, você é trazido profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então são esses casos aqui que você pode acumular. Ok. E qual é o caso que você pode acumular o provento e a remuneração? O que é provento? É fruto de aposentadoria ou pensão. Então, se você recebe aposentadoria, pensão, coisa do tipo, você pode ser remunerado? Pode apenas nesses casos, que são essas situações aqui. Em regra, acumular proventos é vedado com remuneração. Tem exceção?
Tem. Por exemplo, sou aposentado e sou eleito para deputado federal. Posso acumular? Posso, contanto que seja respeitado o teto. Sou aposentado, então recebo pensão e sou chamado para um cargo comissionado. Posso acumular o provento e a função comissionada, o cargo comissionado? Posso. Cargo comissionado. Ou seja, estou aposentado recebendo pensão, tenho um cargo comissionado, fui convidado, beleza, posso exercer sem problema. E outra situação é a que já foi vista, cargos acumuláveis. Tranquilo. Por fim, meu aluno e minha aluna, temos a situação do mandato eletivo. Como funciona se, por exemplo, eu tô lá, né, que teve essa situação aqui do cargo eletivo de provento e remuneração, mas imagina que eu não tô aposentado, eu tô no meu cargo, hoje eu estou lá na Câmara Municipal de Londrina, sou analista de recursos humanos lá, tô lá como servidor estatutário. Legal, tranquilo. E aí, digamos que eu vou lá e sou eleito para deputado estadual. Como é que funciona? A regra é simples, a regra é clara e é o seguinte. Se eu for eleito para um mandato federal, estadual ou distrital, né? Aqui o Distrito Federal, né? Federal, estadual ou distrital, ou seja, presidente, deputado federal, senador, deputado estadual, governador do Distrito Federal, etc, etc, o próprio governador, que é do estado, né? Qualquer mandato federal, estadual ou distrital, eu vou ser afastado da minha função. Então, enquanto eu estiver cumprindo meu mandato eletivo, eu vou estar afastado da minha função, ok? Beleza. Se eu vou ser prefeito, eu vou me afastar, ou seja, hoje eu sou servidor da Câmara Municipal de Londrina. Digamos que eu vire prefeito de Londrina. Obrigatoriamente eu tenho que me afastar, mas eu posso optar pela minha remuneração. No meu caso, o meu teto é o teto do prefeito, mas digamos que você é um juiz e passa para prefeito da cidade e o prefeito ganha bem menos, digamos assim. Você pode optar, não, eu vou ser prefeito, né, e vou optar pela remuneração de juiz. Então continuo sendo prefeito, mas com a remuneração que eu tinha, normal. Então você pode optar pela remuneração. E no caso de vereador, é interessante, porque o vereador, ele pode somar as remunerações, ele pode exercer os dois cargos, ele pode estar exercendo o cargo e a vereança ao mesmo tempo, somando as remunerações, sempre respeitando o teto. Mas, se houver compatibilidade de horário, se for possível fazer essa compatibilidade, você pode ser vereador e continuar no seu cargo sem problema nenhum. É a única opção, o único cargo, né, que é vereador, que você pode fazer isso. Ok? Beleza? Show de bola. E para finalizar, temos o seguinte, que este afastamento por mandato eletivo, ele conta para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Quando é promoção por antiguidade, conta o afastamento. Então conta para aposentadoria, disponibilidade, todos os efeitos, licenças, tudo certinho. Só não vai contar para promoção por merecimento essa situação de mandato eletivo. Beleza? Rapidinho, vamos ver aqui como se fica em questão? Então, beleza. Sim, bora. CESP 2012, vamos que vamos. A doutrina, ao tratar dos agentes de fato, que é o putativo e o necessário, classifica-os em dois tipos, necessário e filho da putativo. Os putativos, cujos atos, em regra, são confirmados pelo poder público, colaboram em situações excepcionais com este, exercendo atividades como se fosse agente de direito. Não, gente. Essa é a definição de agente necessário. O agente putativo não tem essa confirmação do poder público e nem é em regime excepcional. É o cara, o filho da putativo mesmo. Fazer mais uma. CESP 2019. Os cargos em comissão cujas atribuições sejam direção, chefia e assessoramento, perfeito, são ocupados exclusivamente servidores efetivos. Errado, são as funções de confiança que fazem isso. Cargo em comissão, tanto efetivo quanto um cidadão comum. Ok? Última. CESP 2013. A Constituição Federal de 88 fixou os princípios da administração pública e impôs explicitamente a todos os servidores um conjunto de normas morais que inclui o comportamento ético, inclusive fora do cargo. Vira para mim aqui.
Meu aluno e minha aluna, questão capiciosíssima. A Constituição mandou os princípios, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O conceito ético, ele é por decreto, decreto 1171. Ele não está na Constituição, não tem nada a ver, ok? Então essa questão está errada. Muito capiciosa, muito pegadinha. Então é isso, tá aqui comigo? Vamos lá. Meu aluno e minha aluna, é isso. Bloquinho estendido, bastante conteúdo, joga duro, o material tá completinho, faz questão. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e até mais.